partir de agora. Silêncio no estúdio. A gravação começando em 3, 2, 1. Gravando. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos à defesa da monografia da estudante Beatriz Sampaio de Araújo. Queria agradecer fortemente aos integrantes da banca, a professora Yara Gomes Cabral, da Universidade Veiga de Almeida, e o professor Vitor Quintas, do Museu Nacional, e agradecer também ao co-orientador da BIA, o professor Antônio Carlos de Freitas, da UERJ, do Laranja. Queria também agradecer a todos os convidados da BIA que estão aqui com a gente, ao Fernando Paternoster, a Letícia Soares, o Rafael, que estão aqui para acompanhar a defesa da BIA, da Beatriz Sampaio. Essa defesa ela vai ser realizada aqui no ambiente online e o conteúdo vai ser gravado e, assim que possível, nós vamos disponibilizar esse conteúdo para outras pessoas que eventualmente não estão aqui conosco. A gente está reunido aqui hoje para realizar a defesa do trabalho intitulado Estudo Colorimétrico de coleópteros de coleção, quando comparados a espécies fotografadas em vivo. A Bia vai fazer a defesa desse trabalho, ela terá aproximadamente 20 minutos para fazer a defesa, e depois disso, os integrantes da banca terão o mesmo tempo para arguir a Bia em relação ao trabalho apresentado. Pode voltar, Bia. Isso o celular caiu, né? O celular resolveu cair no pior momento possível, mas não tudo tem bem. problema nenhum, Bia. Achei que a Beatriz tivesse caído. Depois da arguição, a banca vai se reunir em sessão privada para conferir a nota da Bia da sua apresentação, não só da apresentação, mas também do trabalho que foi avaliado. Professor Antônio Carlos de Freitas, gostaria de falar alguma coisa? Fazer algum comentário? Fique à vontade. Não, Alencar, é só agradecer aos membros da banca, né, pela disponibilidade, é apenas isso. Boa tarde, foi um prazer conhecê-los. Bia, bom trabalho, boa apresentação para você, Bia. Obrigada, Caf. Deixa só eu colocar aqui, peraí, compartilhar minha tela. A gente já fez o test drive, né, Bia? É só repetir. Inclusive, tá até no slide errado, olha isso. Coloca no primeiro slide e lá na primeira tela. Agora sim. Todo mundo consegue ver? Ainda não, Bia. Sim, já estamos vendo em tela cheia, sim, Bia. Agora foi. E a minha câmera tá ok? Preciso mudar de lugar, nem nada? Nós não estamos vendo a sua câmera. Ok, então. Quando eu puder começar, só falar. Você vai abrir a sua câmera, Bia? Ué, mas tá aberta. Os integrantes da banca estão vendo a Bia ou só eu que não estou vendo? Ué. Não estou vendo, não. Eu também não estou vendo, não. Deixa eu ver, peraí. O que aconteceu aqui comigo é que eu antes só estava vendo o Alencar. Aí depois eu botei aqui num negócio, que é um tal de galeria. Aí a forma de visualização. Para mim, aqui estaria aparecendo todo mundo na base aqui da apresentação da Bia. Aqui embaixo tá. Aí tem um separadinho para todo mundo e tem esse, tá todo mundo junto aqui, um quadradinho pequeno. Bia, não tem problema não, tá, Bia? Se você não estiver aparecendo, a gente tá vendo a sua apresentação e estamos te ouvindo. Se não fizer diferença para os integrantes da banca, a gente pode fazer assim mesmo. Pode ser, Vitor? Pode ser o Yara? Por mim tá tranquilo. Tudo bem. Vou continuar nervosa porque eu consigo me ver aqui. Tá bom, então. Mas tudo bem. Fica à vontade, pode começar, Bia. Ok, então. Boa tarde. Meu nome é Beatriz Sampaio, sou aluna de graduação de Ciências Biológicas na Universidade Veiga de Almeida e vou apresentar um trabalho de conclusão de curso denominado com o título de Estudo Colorimétrico de Coleópteros de Coleção, quando comparados a espécies fotografadas em vivo. Sou orientanda do Dr. Alexandre
Alencar, o professor da casa, né, professor da Veiga de Almeida, e pelo Dr. Antônio Carlos de Freitas, da UERJ. Na introdução, explicando um pouco sobre a coleção entomológica e a importância de uma coleção, devido ao fato dessas coleções serem uma rica fonte de informações sobre a composição de cada filo e as suas características morfológicas, né? E as coleções, elas são utilizadas para pesquisa científica, para apoio didático em aulas ministradas em laboratório e também como um material de divulgação. O filo artrópoda, ele é o filo animal mais diverso do planeta. Esse filo, ele contempla organismos que são invertebrados com um exoesqueleto rígido e as suas regiões extremas, né, como as patas, as antenas, elas são articuladas. Entrando em uma da classe dentro desse filo, é a classe Insecta, mais conhecida como a classe dos insetos. Essa classe ela tem um papel ecológico muito importante e ela também tem uma influência em diversas áreas que afetam os humanos, né? Como a importância na saúde humana, a agricultura, entre outros. É uma classe com uma grande diversidade e os seus organismos também detêm diversas funções nos ecossistemas que acabam sendo dependentes desses indivíduos nesse grupo. Dentro da classe Insecta temos a ordem Coleóptera, que é a ordem dos besouros. Ela é a maior ordem dentro dessa classe, tendo uma estimativa de mais ou menos 300 mil a 450 mil indivíduos, em torno disso. O objetivo desse trabalho é a análise comparativa da coloração de Coleóptera de uma coleção com os animais fotografados em vivo. À esquerda, pronto, agora sim, meu pontinho está certo. À esquerda temos o indivíduo de coleção, né, de uma das caixas entomológicas, e à direita temos um indivíduo fotografado em vivo. Podemos notar que tem uma diferença entre eles na questão da coloração, essa perda de coloração que chega a ser visível, e também as suas antenas, né, que é a sua região extrema, também ocorre essa perda. E por que ocorre essa perda? Na verdade, essa perda pode ocorrer por manuseio durante as aulas, né, das aulas em pesquisa científica, pelo tempo, pela ação dos fungos nessas caixas entomológicas. Material e métodos. Chegaram na Veiga, né, foram doadas na Veiga de Almeida em torno de 26 caixas entomológicas com um pouco mais de 2.000 insetos, né? E quando chegaram na Veiga, elas chegaram desorganizadas. Então, para a organização dessas caixas foi utilizada uma chave de identificação de ordens e famílias de insecta para conseguir separar as caixas por ordem. E foi utilizado 6 exemplares da ordem Coleóptera. Devido à pandemia, a Veiga se mantém fechada, então não se pode ir ao laboratório utilizar a maioria das caixas, né? Por conta disso. Então, na verdade, foi através de um pedido para que eu pudesse utilizar pelo menos 2 caixas das 26 em casa, para conseguir fazer a fotografia desses indivíduos. Para a produção fotográfica foi utilizada uma Canon PowerShot SX530HS, essa daqui, um tripé para o apoio, uma caixa de papelão com as peças de isopor para fixação do indivíduo, para simular um estúdio fotográfico. Dessa maneira, fazer fotos. E a configuração da câmera para essa produção foi, então, um de ISO 200, um diafragma de 8.0,
o tempo de exposição de 1/60º do segundo e um balanço de branco à luz do dia. Dentro da fotografia, tem uma área denominada macrofotografia, que é a fotografia de pequenos seres, objetos e detalhes que usualmente passam despercebidos aos nossos olhos. E foi, então, utilizado essa área para esse tipo de foto. Aqui mostra, então, os exemplares que foram utilizados, os exemplares de coleção que foram utilizados. E aqui os exemplares em vivo. Como eu não pude ir a campo por conta da pandemia, então foi utilizado um banco de imagens disponibilizado pelo Núcleo de Fotografia Científica Ambiental e também pelo biólogo Marcos César Campos, e retirada de site paibio.org. Após a produção dessas fotos, então, utilizando o software, o Adobe Photoshop Lightroom, foi feito esse software. Ele é um software de tratamento de imagem. Foi utilizado ele para fazer uma melhoria de qualidade de imagem. À esquerda, podemos ver como a foto saiu da câmera. Ela sai dessa maneira. E à direita, depois de passar por esse tratamento de imagem. Esse processo ele é denominado pós-produção. Após o uso do Lightroom, após o uso do Lightroom, então, foi-se utilizado também o software ImageJ. Ele, na verdade, ele permite a análise de imagem, fazer uma análise da imagem, e utilizando as ferramentas dele aqui, foi feito uma marcação na área que seria estudada tanto no animal de coleção quanto do animal em vivo. Vou passar, então, aqui os animais de coleção e os animais em vivo, respectivamente. O plugin Color Inspect 3D, ele permite a extração de informação de cor dos espécimes fotografados. À esquerda aqui, a área que foi delimitada para fazer esse estudo de coloração. E à direita temos, então, um gráfico, um histograma, mostrando a diversidade de coloração e a concentração dessas cores. Então, gerando LUT, né? Gerando uma tabela, resultados numéricos, mostrando essa diversidade, essa quantidade de cores em RGB, na verdade, né? Distribuídos em RGB, que é o vermelho, o verde e o azul, a frequência dessas cores e a porcentagem delas nessa região aqui. Foi feito isso não só para o animal de coleção, como também foi feito para o animal em vivo. E foi gerado também uma tabela, da mesma maneira. Aqui, olhando o gráfico do animal de coleção e o animal em vivo, podemos ver que o animal de coleção ele tem uma concentração tendendo às cores mais escuras, né, e tendo uma menor diversidade dessas cores de coloração. E o animal em vivo ele tem uma dispersão maior dessas cores, tendo assim uma maior diversidade de cores na região dorsal do animal, né, que foi o Wellington. Resultados de discussão. Então, para conseguir gerar os dados, foi feita uma junção daquelas tabelas numéricas
aqui na esquerda, desculpa, na esquerda, da coluna A até o E, são os resultados de um pelidinota unicolor de coleção, e na direita, o animal em vivo. Foi feita essa junção, então, para utilizar no software R. O software R, ele obtém essa porcentagem de semelhança das cores, né? Ele faz o COI, que é o índice de sobreposição de cores. E para o cálculo do COI foi usado um script desenvolvido por Samia em 2015 e que foi adaptado pelo Vitor Moura em 2018. Aqui, então, a partir daquela junção das tabelas, foi colocado e gerado um resultado mostrando o índice de semelhança que tem um animal de coleção e um animal em vivo. Esse aqui, por exemplo, foi o de paralelogramos, esse aqui é o resultado de paralelogramos, podemos ver que foi obtido um percentual de 13,34% de semelhança das cores que os indivíduos têm entre eles. Então, foi feito dessa maneira para todos os indivíduos. Né? Aqui a primeira tabela mostrando o índice de semelhança. É possível perceber que tem um índice baixo. O que foi o mais notório assim, foi o de paralelogramos, obtendo 13,35. É o mais alto em relação desses aqui que foram estudados. E a coluna do meio mostra a diferença e a última coluna, o tempo que esses animais estiveram em coleção. Mostrando, então, aqui à esquerda o animal, o de paralelogramos, que foi o que obteve uma maior porcentagem de semelhança do seu animal de coleção com o indivíduo em vivo. É possível perceber que não teve uma diferença significativa, como, por exemplo, o citripenes, né, o pelidinota citripenes à direita, com o seu indivíduo em vivo. Não só isso, mas através dessas fotografias também é possível perceber essa perda de partes extremas desses animais por conta do manuseio mesmo dessas aulas. Enfim. Na direita aqui podemos ver o COI que obteve o menor COI, né, o menor índice de semelhança, que foi o citripenes. É possível perceber a diferença significativa de coloração entre um e o outro. Esse aqui, se não me engano, tem 50 anos de coleção, então está há bastante tempo numa caixa entomológica. Aqui. Dos indivíduos estudados, foi possível perceber que esses indivíduos que tinham uma coloração mais pigmentada, como o verde, por exemplo, eles tendem a ter essa perda, um pouco dessa perda significativa, mais notória, né? Essa perda mais notória. Aqui em cima, mostrando uma craft festiva, ele tem um pouco mais de 10 anos de coleção. Podemos ver que a região do élitro de um mesmo indivíduo em vivo, já começa a diferenciar bastante do indivíduo de coleção. E embaixo, o pelidinota citripenes com o animal de coleção e o seu respectivo em vivo. E mais uma vez aqui é possível notar que esses animais eles tendem a perder essas partes extremas deles. Mostrando aqui, então, o gráfico relacionando a diversidade de coloração de uma craps festiva de coleção e o em vivo. O em vivo é possível perceber essa diversidade de coloração
que o élitro dele possui, e essa dispersão dessa coloração, enquanto o de coleção ele tem uma menor diversidade e essa coloração tende a se concentrar para cores mais escuras, né? Para o verde mais escuro. E conclusões. Através dos métodos empregados, foi possível observar que existem diferenças significativas entre os animais de coleção e aqueles fotografados em vivo. Os métodos empregados também permitiram uma análise quantitativa da diferença de cores entre animais de coleção e os fotografados em vivo. Através do registro fotográfico do espécime na natureza, pode-se perceber características que não estão presentes no indivíduo de coleção, né? Como eu estava citando as regiões extremas, né? As antenas, elas acabam se perdendo muito facilmente, porque devido ao manuseio durante as aulas de laboratório, né? O cuidado que se deve ter com esses indivíduos. E não só a coloração, mas também essa perda dessas partes, elas podem influenciar na identificação desse animal no momento que é necessário. E a importância de se ter um banco de imagens desses animais em vivo para efeito de referência junto com as coleções. E considerações finais é uma padronização dessas fotos em vivo para aumentar a eficiência do processo. Foi. Obrigada. Maravilha. Vou pedir para você parar o compartilhamento aqui. Só um minuto. Vou pedir para os colegas retornarem com câmera e microfone. Já estou com o Vitor aqui, a Yara também, Antônio Carlos está voltando. Parabéns, Bia, pela sua apresentação, e nós vamos agora passar para a arguição do seu trabalho, que vai ser realizada pela banca, composta pelos professores Vitor e a professora Yara. Nós vamos começar a arguição pelo convidado externo, o professor Vitor Quintas, do Museu Nacional. Vai ter o mesmo tempo que você teve para apresentar o seu trabalho. Tá bom, Vitor? Fica à vontade. Mais ou menos uns 20 minutos para você arguir a Bia. Okay? Tranquilo. Oi, Bia. Primeiro, parabéns aí pela apresentação. Foi bem legal. Gostei bastante. Mandou muito bem mesmo. Também queria agradecer ao Alexandre pelo convite aí para participar. Agora vou abrir aqui o PDF rapidinho. Então, essa daqui é só minha segunda banca, então ainda estou começando, né? Eu tenho algumas coisas que eu marquei ao longo do texto. Aí isso daí eu aprendi muito com o meu orientador. Depois eu mando para vocês assim, a versão com algumas coisinhas que são menores, né? Aí eu vou focar mais assim no que eu acho mais legal para a gente conversar. Primeiro, assim, eu gosto muito de fazer um apanhado geral, né? Esse trabalho eu achei bem interessante. Deixa eu falar olhando aqui para você, câmera. Eu achei bem legal porque eu trabalho com cigarrinhos tem quase 10 anos. Ano que vem vamos completar 10 anos, que eu entrei lá no laboratório em 2012. E eu percebo assim, que tem muitos, por exemplo, do gênero Paromênia, do gênero das meusas, até uma amiga minha estudou no mestrado, que os bichos vivos eles têm umas cores assim lindas. E quando você coleta e bota na coleção, ele fica uma cor pálida, sabe? E o seu trabalho me lembrou muito uma coisa que eu pensava quase todos os dias, assim, quando eu ia para o laboratório, que era... Às vezes eu ficava triando material lá, né, que estava seco, armazenado a seco, e eu ficava, assim, prestando atenção, porque a gente lá estudava muito também a cor, né? E aí eu ficava pensando, às vezes eu posso fazer um trabalho aqui, por exemplo, que eu vou botar que o bicho tem a cor marrom. Mas aí vivo pode ser outra cor, né? Eu ficava muito pensando nisso. Aí eu falo, vou botar aqui que o bicho é marrom, mas aí o cara vai lá, vai coletar, não vai achar nunca um bicho marrom lá, sendo que vivo, por exemplo, ele é verde. Eu ficava pensando muito nisso. Aí o seu trabalho me lembrou muito, assim, o meu início de graduação. Achei legal. E também tem esse caso, assim, esse que você mostrou,
por último, deixa eu ver aqui o nome dele. O Citripenes. Isso. Tem muito caso assim, né? Isso é bem legal. Agora, deixa eu ver aqui as anotaçõezinhas que eu fiz aqui. Começando pela introdução, né? No resumo, eu fiz algumas marcaçõezinhas também. Aí entra naquele esquema que eu te falei, que depois eu posso mandar para o Alencar, ou para você, ou para alguém assim. E aí vocês dão uma olhadinha. É mais coisinha de padronização, uma outra coisinha que passou, é mais, assim, como eu falei, detalhes menores, né? Na introdução eu gostei bastante, achei legal, desde o começo, assim, até você passando pela importância das coleções científicas, né, entomológicas. Isso também é uma coisa que eu acho bem legal. Tem muita gente assim que não sabe, né, a importância de uma coleção científica, uma coleção entomológica. Eu, como por exemplo, assim, eu vejo que lá no museu, né, tinha a coleção lá antes do incêndio, e, por exemplo, tinham insetos que foram coletados no Grajaú na época que não era bairro, né, na época que ainda era floresta lá e tal. Então, assim, isso tudo foi perdido, né, mas tinha lá, na época, essa informação, era bem bacana. Eu só senti falta em alguns parágrafos, aí isso depois eu vou te mandar também, né? Alguns parágrafos acho que ficaram sem referência. Talvez você tenha esquecido, algo assim. Mas nada de muito grave, não. Passando aqui pela introdução, tem um parágrafo aqui na página 17, e ele eu acho que é assim, eu não sei se tem uma versão final depois, né? Mas talvez seja legal dar uma estudada nesse parágrafo e tentar reorganizar, porque eu achei ele um pouquinho confuso. Página 17. Passei por um aqui. Deixa eu só voltar rapidinho. Na página 17, aí é o último parágrafo da página. É o Paramadier, todos os ecossistemas terrestres. Esse daí acho que vale a pena dar uma revisadinha. Ok. Revisar. Né? Eu gostei bastante do parágrafo sobre a ordem Coleóptera. Acho muito legal, assim, quando colocam uma estimativa, né, das espécies, porque essa ordem realmente é a maior ali dentro de Insecta e é o que mais tem número de espécies, né, conhecidas. Fora as que não são conhecidas, né? Também tem muita coisa. Sim, inclusive essa ordem é o que mais tem caixa lá no laboratório da Veiga. Não, tem muito, assim. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma coleta em Nova Friburgo para ver cigarrinha. Eu voltei quase com o mesmo número de besouro, que tem uma amiga minha que trabalha. Aí eu pego para ela também, né? Tem uma parte que você falou aqui, deixa eu ver se eu localizo no texto, que é só uma correção boba, mas acho legal fazer, que é na página 14. É essa que eu passei direto e nem tinha visto. Na página 14, tem uma parte que você cita, né, colocou, segundo Crownson, as cores metálicas, assim como o tamanho grande de animais da classe Insecta. Nesse caso, eu acho que você quis dizer os besouros, né, que são maiores, assim, né? Sim. Porque geralmente os insetos não são conhecidos pelo tamanho grande, né? Então é só dar porque assim, você pode falar que, por exemplo, os besouros dentro dos insetos são os maiores, né? Só para. Porque, por exemplo, se for falar, eu vou mostrar para você uma cigarrinha que eu trabalho, ela tem 5 milímetros. Aí é pequenininho. Já os besouros são grandões, né? Chegando aqui, no material e métodos, também eu vou fazer o mesmo comentário que eu fiz para a introdução. Eu também senti falta, assim, em algumas partes que você explica alguma metodologia, algumas referências. Mas eu acho que é só questão de para ter mesmo, né? Que eu consegui entender bem. Mas que é bom colocar a referência, né? Que se depois quiser verificar, né? Não, claro, com certeza. Estou anotando aqui. Uma coisa que eu senti falta, isso daí eu acho que é um detalhe legal também, pode ser um pouco de preciosismo meu, mas
Uma coisa que eu acho bem importante é colocar, quando você coloca as espécies, né, é colocar também pelo menos o autor da espécie, né, a informação de autor e ano, mas pelo menos o autor. Isso pelo menos eu não achei no texto, acho que não tem. Só tá a espécie mesmo. Aí seria legal colocar, né? Mais para depois, quando quiser procurar também. E aí, uma coisa que eu vi durante o texto que eu achei legal é que, se eu não estiver enganado, acho que não, nas primeiras vezes que você cita as espécies, você cita com o nome inteiro. Né? Por exemplo, essa daqui que eu estou vendo na página 24, Rhinostomos barbirosta, né? Barbirosta. Aí depois você cita já abreviado, isso daí é legal. Não precisa ficar toda hora botando, né, o nome inteiro, pode citar assim, fica legal. Mas essa tabela eu acho que seria legal, assim, mais para dar uma organizada, assim, né? Acho que fica bacana. Deixa eu ver mais coisas aqui. Eu achei muito legal essa tabela que você mostrou sobre a diferença de cores lá para o final. Achei assim, bem interessante. E aí, assim, que eu vou mais falar, assim, né? Porque eu achei bem legal, né, esse trabalho, assim. Porque, como eu te falei, eu vejo muito isso em cigarrinhos, né? Às vezes a gente... Por exemplo, essa paromênia é na hora, assim, ela tá verdinha na hora que a gente bota ela no álcool, por exemplo. Isso a gente já tentou de várias formas, deixar ela morrer normal, assim, botar éter, álcool. Ela sempre perde a cor, não adianta. A gente achou que poderia ser alguma influência do álcool, de alguma coisa, mas é dela mesmo, né? Sei lá. E aí isso é bem legal, assim. E eu gostei bastante desse trabalho, né? Achei interessante essa parte, porque realmente essas informações são bem legais, né? Porque muitas vezes o cara vê ali o besouro, né, por exemplo, na coleção, e quando ele vê no campo, ele acha que é outra coisa, mas na verdade é o mesmo bicho, né? Também achei legal a parte que você destacou na importância da coleção científica, né, esse lance da foto, né, porque o cara, quando ele vai consultar um espécime, né, na coleção científica, isso daí já aconteceu comigo N vezes, né, lá durante o doutorado, por exemplo. Não tem antena, não tem perna, né? E aí é muito legal essas fotos, assim, né? E você pode ver a antena, pode tentar fazer uma estimativa de alguma coisa. E aí, realmente, e uma coisa que eu lembro muito durante as aulas do mestrado, que eu fiz uma disciplina, que era do meu orientador de microbiologia, a gente também tinha uma caixa entomológica para as aulas práticas. E aí a gente pegava lá, por exemplo, a cigarra, olhava na lupa e botava de volta. Aí eu morria de rir, porque o meu orientador ficava assim, caramba, já quebraram a perna deles, e não sei o quê. Isso é super comum. Né? Tem uma facilidade de quebrar muito grande. E quantas vezes também eu, montando lá percevejo, cigarrinho, arranco uma perna fora. E aí, realmente, na foto, isso é bem legal, né? Porque eu tô até aqui vendo a foto, por exemplo, dessa festiva. E, pô, dá para ver ali a antena bonitinha, né? A coloração, então é bem legal, assim, né? E gostei muito, assim, do trabalho mesmo. Eu não gosto muito dessa coisa de ficar fazendo interrogatório, né? De perguntas. Eu gosto mais, assim, de bater um papo, né? E aí eu gostaria também de saber, assim, agora você formando, né? Está pensando em fazer um mestrado, alguma coisa, para tentar continuar com esse trabalho, algo assim? Então, eu penso sim fazer talvez um pós ou mestrado, mas não por agora, talvez assim no final do ano, quem sabe. Mas sim, eu penso sim. Ah, legal. Porque esse trabalho eu acho muito interessante, né? Eu confesso que eu não vi muita coisa sobre isso, né? E o que me chamou muita atenção foi essa comparação, né? Porque, assim, é uma coisa que a gente vê no material, né? Então, eu trabalho com um gênero agora no doutorado, que é o gênero Erythrogone. Ele é muito conhecido por ter manchas na cabeça. E aí, às vezes, o bicho vivo, a mancha é meio amarelada, e quando eu pego ele, coleto, a mancha já fica mais esbranquiçada, assim.
Então eu falava, pô, realmente. Aí eu até no doutorado vou tentar fazer um estudo, né, sobre esse padrão de cor e tal. É bem interessante. Uma outra questão também que eu ia fazer, deixa eu só achar aqui. Esse lance da pandemia, né? Realmente é uma pena, porque com certeza você teria uma experiência muito bacana também, conseguindo tirar a foto desses besouros, né? Sim, sim. Na natureza, porque eu lembro muito durante o meu mestrado, eu coletava no Jardim Botânico, e, pô, era incrível, assim, ver os bichos ali, né? Pertinho. Muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma consideração aqui. Nas referências, a parte também chatinha, né? Mas nas referências também tem que dar uma padronizada em algumas coisas. Né? Estou aqui na página 45. Acho legal comentar, né? Porque também é uma coisa que depois você vai levar, né? Por exemplo, na primeira aqui, Adler e Futit. Por exemplo, nessa daqui, você colocou entre um autor e outro, né, um ponto e vírgula. Uhum. Já em outra está só vírgula. Então é sempre legal assim padronizar, né? Por exemplo, na terceira aqui, Bartel, sei lá, tá aqui Kai e Ue. Aí, por exemplo, em cima já está esse arando, aí ele tá com, por exemplo, se fosse para manter a padronização, né? Teria que ser K e U. Entendeu? Sim. Aí é mais assim, para padronizar mesmo, né? Até porque depois que você conseguindo padronizar isso, em estudos futuros, por exemplo, quando você for publicar um artigo sobre esse seu TCC, que eu acho que dá para fazer, você já vai ter tudo organizadinho e já fica mais fácil. Eu também vi que tem algumas revistas que estão em itálico, outras não. É mais para dar essa revisada, né? Pode deixar. Na sua conclusão, eu também gostei bastante. E aí eu queria te perguntar, assim, para saber a sua opinião, né? Você acha que, por exemplo, essas fotografias como método científico, né? É uma coisa que eu penso bastante. Eu vejo muitas vezes, né? Por exemplo, fazer coletas e tal, e não, o cara vai lá, coleta o animal, o inseto, por exemplo, uma bromélia, e não tira uma foto, não faz nada, né? Não registra o inseto naquela planta, né? Por exemplo. Eu queria saber mais ou menos a sua opinião assim sobre a importância, né, desses registros fotográficos, tanto para a coleção científica como, por exemplo, desses registros de habitat, essas coisas assim. Então, a fotografia, sim, ela é boa porque ela preserva características do animal em vivo, né? Não só do animal em vivo, do habitat original, como ele estava. Com o tempo pode ser que aconteça alguma coisa, a perda de coloração pode ser significativa, ele pode perder uma parte do corpo dele que é importante para a identificação desse animal, e você ter o registro fotográfico ali para poder te ajudar nessa questão é interessante, sim. Sim, eu também penso isso. E é aquilo também que eu comentei, né? Eu também acho legal o registro não só de tirar a foto do inseto vivo, né? Como também, assim, sempre que possível, tentar tirar da onde ele foi encontrado. Sim. Porque muitas vezes claro que não vai estar ali na mesma planta, né? Uhum. Mas, pô, a pessoa tem uma ideia, né? De mais ou menos, pô, nessa planta aqui assim eu posso encontrar, porque muitas vezes eu vejo que tem pessoas, aliás, pesquisadores, né, que vão fazer as coletas e às vezes eles podem passar por um ponto que outro pesquisador já encontrou ali insetos interessantes, mas como ele não sabe onde encontrar e tal, ele passa e nem pega, né?
Então, eu acho muito importante essa parte assim, desses registros fotográficos. Acho bem legal. E deixa eu ver aqui só se tem mais alguma coisinha, mas do que eu anotei aqui já fechou. A última pergunta que eu queria te fazer era sobre assim, o uso desses programas, né? Porque eu fiz uma disciplina que eu tive que usar esse R e eu achei bem complicado. Eu fiquei curioso também para saber como foi para você utilizar esses softwares, se foi legal, assim, se conseguiu entender, aprender, porque é uma parte bem importante, né, também, assim, porque usar o software não é só apertar lá, né, tem que, sempre que possível, tentar entender o que está fazendo. Sim, então, no início foi difícil, porque eu demorei um pouco para entender como é que funcionava, né, o resultado, até entender o que era aquele resultado, mas depois que eu aprendi de verdade, eu achei tranquilo, na verdade, o uso desses softwares, principalmente o R. O R, ele parece ser mais difícil do que aparenta ser, na verdade. Legal. Beleza, então é isso, Bia. Né? Parabéns, assim, gostei bastante. Depois eu vou entrar em contato com o Alencar e qualquer coisa manda um e-mail aí com a versão do PDF, né? Que eu botei algumas correções. Como eu te falei, nada muito grave, né? Coisas assim mais de padronização do texto, uma ou outra coisinha que passou. É isso, assim, parabéns mesmo, achei bem legal. Fiquei muito feliz aí pelo convite. Boa sorte aí no restante. Obrigada. Queria agradecer ao professor Victor Quintas pela contribuição, significativa contribuição para o trabalho da Bia. Professor Antônio Carlos, gostaria de fazer algum comentário? Fica à vontade. Victor, eu fiquei bastante feliz com seus comentários e com o que você trouxe da experiência, né? Principalmente do seu grupo. E só tecendo alguns comentários que você fez, principalmente agora em relação ao Habitat, né? A Bia, ela fez o estágio dela e a maior parte do trabalho dela foi desenvolvido lá na coordenação, lá no laboratório no Larangue, Laboratório de Radiologia e Mudanças Globais, que é coordenado pelo professor Antônio Carlos de Freitas, que é o orientador dela. E no Larangue, ela trabalhou dentro de um grupo específico que é o Biocenas. E a Biocenas é um grupo que o Antônio Carlos tem coordenado, principalmente para trabalhos de fotografia científica ambiental. Quando você comentou a importância, né, de fotografar o habitat do organismo, eu lembrei que um dos seus trabalhos é com a cigarrinha de bromélia, né? Que é identificar, que é uma espécie que é encontrada exclusivamente em bromélias. Então, certamente a fotografia do organismo, mas também do habitat onde ele é encontrado, é de alta relevância para diferentes tipos de estudos, né? Ecológico, taxonomia, sistemática também. Muito legal. Obrigado, Victor, por suas contribuições. E agora eu gostaria de convidar a professora a doutora Iara Gomes, que é a minha colega lá na UVA. Iara, fica à vontade para fazer seus comentários e arguir a Bia. Desde já te agradeço bastante por ter dedicado um tempo a ler o trabalho da Bia. Obrigada, Alencar. Eu agradeço também pela... Estão me ouvindo? Sim, eu tô. Eu agradeço pelo convite também. Confesso que quando eu vi o título do trabalho, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas foi uma leitura muito gostosa, assim, o texto estava escrito de uma maneira muito tranquila, um tema que eu adorei conhecer, porque eu trabalho com curadoria de coleções lá no museu, e então esses recursos, né, que a gente tem para preservar, para proteger as nossas coleções, eles são muito interessantes, eu adorei saber que a gente está produzindo lá na Veiga também trabalhos que têm esse foco, assim, esse olhar mais atento às coleções, né? Então, agradeço o convite. Beatriz, eu nem te reconheci com esse cabelão todo, gente. Todo mundo fala isso, professora. Ela falou que você podia começar a se apresentar, eu falei, eu estava te procurando, mas enfim, vamos a
contribuição, né, as minhas considerações. Então, eu achei super interessante a sua proposta de trabalho. Eu estou olhando para o lado porque eu estou lendo aqui as considerações que eu escrevi, tá, gente? Eu acho que quando a gente vê um trabalho assim, que foge de uma descrição, que são importantíssimas, né, mas quando foca mais numa metodologia, numa técnica, que são importantíssimas também para as pesquisas, para a curadoria de coleções científicas, isso é muito bacana, né? Porque às vezes esses temas eles acabam ficando um pouco de lado, não recebem um devido valor e são importantíssimos, porque é importante a gente coletar e descrever, né, um exemplar novo, fazer uma redescrição que for, mas é importantíssimo que a gente tenha conhecimento, tenha técnicas para guardar esse material, para preservar esse material ao longo dos anos numa coleção. Então, eu, como trabalho nessa área, fico muito feliz assim, de ver esse tipo de contribuição. Como eu falei, Beatriz, o teu texto assim, foi uma leitura muito tranquila, tá? Tem algumas coisinhas, assim, muito poucas até, que eu consegui ver, de formatação, tá? Organização da ideia de um parágrafo, puxar um pouco para cima, puxar um pouco para baixo. Eu anotei isso tudo no PDF, envio para o Alencar, quando a gente acabar aqui. Então, eu realmente não tenho muita coisa para falar. Aí ficou eu 40 minutos falando, né? Mas realmente, estou brincando. Realmente não tenho muita coisa para falar, não. Então, algumas coisas o Vitor já falou em relação às referências, né? Padronizar tanto os nomes e sobrenomes dos autores. Se você optar por colocar eles todos colocar abreviado, tem que ser todos abreviados. Alguns você colocou por extenso. Então, você pode usar das duas formas, mas tem que escolher uma, né? Tem que padronizar. Então, essas questões estão marcadas aqui no texto que eu vou enviar para vocês. Mas isso não desmerece em nada o teu trabalho também. São questões que a gente está aqui mesmo para chamar atenção, até porque às vezes a gente lê tanto texto que já vai ficando cansado, não consegue mais enxergar os erros. Então, tem a banca aqui para fazer essas observações, né? Vou começar aqui pelo teu resumo, porque você começa falando assim, as coleções biológicas, e aí também, assim, é um detalhe que eu acho que vai ficar melhor no texto, mas não é nada também que deixa o trabalho negativo. Então, você começa falando assim, as coleções biológicas são ótimas ferramentas para a pesquisa e o ensino da biologia. Com estas coleções, é possível obter informações sobre cada filo e características morfológicas de cada animal. Você já fecha em animal, então, de repente, ao invés de colocar as coleções biológicas, você pode colocar as coleções zoológicas, são ótimas ferramentas, porque você está focando o seu trabalho ali com animais, né? Ou então você deixa coleções biológicas e no final dessa segunda frase você coloca é possível obter informações sobre cada filo e características morfológicas de cada organismo, entendeu? Tentar fazer uma ligação. Depois você já começa falando do filo artrópoda, então, de repente, mudar lá no início mesmo as coleções biológicas, já enfocar que é o teu trabalho, né, com coleção zoológica, entomológica, mais especificamente. Então, mudar biológica para zoológica, ou de repente até mesmo entomológica, tá? Tem umas outras coisinhas aqui no resumo, mas formatação, tá escrito aqui, depois você dá uma olhada, tem tempo. O Vitor tinha perguntado, né, se tinha uma versão final para ser entregue. Tem uma versão no curso, os alunos têm até o dia 30 de junho para entregar a versão final, né, Beatriz? Isso. Acho que uma até de semaninha aí, um pouquinho. mas tudo bem. É 30. É 30? É 30. Então, dá tempo de fazer essas correções, né, e pensar um pouquinho nessas sugestões que a gente está fazendo, tá? Então, no resumo, o que eu queria mais chamar a atenção era isso, para adequar ao tema mesmo do teu trabalho, mais direto ao que você está falando. Com certeza, as coleções biológicas, de uma maneira geral, têm essa importância, mas como você está falando de uma coleção entomológica, de repente, ali no início, você já muda. No teu sumário, eu vi que você colocou assim, o teu capítulo 1 é a introdução,
Aí você tem 1.1, coleção entomológica, 1.2, fotografia científica, 1.3, macrofotografia, e aí 1.4 você volta lá para entomologia, né? Filoartrópoda, classe Insecta, ordem Coleóptera. Eu sugeri aqui que você invertesse a ordem desses subcapítulos. Jogar o Filoartrópoda e o que vem em seguida junto de coleção entomológica e deixar para falar das técnicas no final da introdução, porque parece que ficou meio separado, sabe? Você corta ali aquele assunto ali da entomologia, fala da fotografia e volta a falar dos animais. Fica como sugestão, eu acho que ficaria mais organizada a ideia. Ok. Está escrito aqui, não se preocupe. Tem umas questões de formatação, que algumas frases, você termina um parágrafo e começa a frase como se fosse um parágrafo, mas sem tabular o parágrafo, e a ideia é continuidade do parágrafo anterior, assim, você poderia continuar no mesmo parágrafo. Isso acontece logo no início da introdução, os 2 primeiros parágrafos. Eu anotei aqui para você verificar se é um parágrafo novo, mas eu acho que é a continuação do parágrafo de cima. Tá? Na página 14 isso acontece de novo. Na página 15 também. Tem vários parágrafos que eles não estão com aquele espacinho de parágrafo, né, que é a tabulação que a gente faz, eu indiquei aqui para você. Então, são coisas assim de formatação que são facilmente resolvidas. Tá? Alguns parágrafos que estão com texto ou alinhamento, a margem, fora do O Yara, não consegui te ouvir agora, não. O Yara, a gente perdeu um pouco a sua conexão. Isso aqui. Piorou bastante. Yara, você pode repetir? 17, lá no início, você começa a falar pelo trópode. O Yara, você coloca uma citação. Pra gente aqui. Margem. Bia, você está anotando a página que ela estava? Estava na página 14, 15, a formatação da margem. Tá bom, porque quando ela retornar, ela retorna desse ponto, tá? O Yara, tá nos ouvindo novamente? Voltei, estão me ouvindo? Estou ouvindo vocês. Agora estamos ouvindo. A imagem caiu a qualidade, depois a gente não estava mais ouvindo. Agora voltou. Estamos te ouvindo novamente, tá bom? Tá bom. Pode ficar sem imagem, Yara. Pode continuar só no som, se você achar que a transmissão fica melhor. Acho que a gente perdeu ela novamente. Complicado. Beatriz, oi. Até que parte? Você estava falando da margem na página 15, de repente você pulou para a página 17. Não. Foi quase isso. Então, vou... Piara, não consegui te ouvir de novo. Ih, professora. Me ouviu? Eu não sabia se eu tinha caído ou não. Não, ainda não estamos ouvindo bem, não, Yara. A gente já está sem a sua imagem e o áudio para a gente aqui está muito picotado. Não conseguimos ouvir o que você falou, não. Você quer tentar sair e entrar novamente? Vou tentar. Então, Tá. Vou tentar. Tá. Enquanto isso, nós aguardamos aqui. Antônio Carlos, professor Antônio Carlos. Pois não.
Você gostaria de fazer algum comentário sobre a apresentação da Bia, enquanto o Yara retornou, ou sobre os comentários do professor Vitor Quintas? Eu achei muito pertinente, né, as observações do professor Vitor, né? E uma coisa que a gente sempre orientou muito a Bia, né, a valorizar o trabalho dela. Eu acho que ela deu pouca ênfase à importância de se ter um banco de imagens de referência junto às coleções. Isso é uma coisa assim que ela deveria ter levantado como bandeira, porque é uma coisa realmente muito importante, por todas essas razões que o professor Vitor colocou. Quando você está no campo, você tem uma visão do animal de um determinado ponto de vista. A partir do momento que você fixa o animal, ou então coloca ele numa coleção, de uma forma ou de outra, seca ou úmida, essas cores vão se perdendo, né? Inclusive, eu orientei um aluno lá da UFRJ, que ele fez um trabalho que foi justamente analisar a velocidade dessa perda de cor. Então, ele fez esse trabalho com aranhas. Ele coletou as aranhas, mas antes de fixá-las, ele fez as fotos. E foi acompanhando mês a mês durante 7 meses. A cada mês ele pegava a aranha e fazia uma curva, né, de perda de cor, para analisar o ponto em que ela se estabilizava, a partir de um determinado ponto. Mas, enfim, isso só mostra a importância de você ter uma imagem de referência, não só para as estruturas, mas também para a cor. Eu acho isso muito importante. Maravilha, obrigado, Antônio. O aluno fez uma série temporal, né? O Yara já está com a gente. O Yara, eu vi que você colocou aqui no chat, você consegue falar alguma coisa para a gente testar o teu som? O Yara, você está com a gente? Parece uma mesa espírita, né? O Yara, você está com a gente? Nos deu um sinal. Ela voltou, ela voltou, mas ela não estou ouvindo ela ainda. O Yara, você está Ainda com a está gente? picotando. Não, eu não estou ouvindo ela. Deve estar, o meu também deve estar. São coisas, abre a imagem e faz mim. São coisas de apresentação online, né? Às vezes a conexão não está muito boa e a gente perde aí um pouco da continuidade, né? Apesar da contribuição agora do professor Antônio Carlos e tudo, mas a gente está aguardando a professora Yara retornar. Estão me ouvindo? Agora sim, estamos te ouvindo. Bia, está ouvindo a Yara? Eu ouvi, mas ouvi mais ou menos. Eu tô esperando para melhorar. O Yara? Estou aqui, está me ouvindo? Agora sim. Estamos ouvindo, pode dar continuidade, estamos te ouvindo. Rapidinho, então. Bia, depois o restante você vê no PDF, tá? Tá. Que eu vou te mandar. O que mais assim me chamou a atenção no teu trabalho, para eu te questionar aqui, foi quando você fala do teu objeto de estudo no material e métodos. Você apresenta a coleção entomológica, fala que ela foi doada e tudo mais, mas o que eu senti falta foi que você apresentasse uma lista com as espécies que você trabalhou. Isso realmente precisa ter. Uma listagem, uma tabela com os nomes, porque você coloca o nome de uma das espécies por extenso e depois você vai usando só o nome dela abreviada, que é o Barbie rostris, mas as outras espécies, o nome só aparece abreviado. A gente não tem um nome, eu olhei no texto todo, eu não achei o nome das outras 5 espécies por extenso, só abreviado. Se você colocasse uma tabela delas, pronto, já acaba com esse problema. Você não precisa revisitar todo o seu texto. Você coloca na tabela o nome das espécies e aí isso já está resolvido aqui no material e métodos. Eu realmente senti falta disso. Tá? E aí, no teu terceiro parágrafo,
ainda aqui na página 19, você coloca assim: o presente trabalho utilizou alguns espécimes da ordem Coleóptera para análise. Que alguns, né? Quando a gente faz um trabalho científico, a gente tem que descrever a metodologia, o material, de uma maneira que, se alguém quiser replicar esse trabalho, a pessoa possa. Então, falando apenas alguns espécimes, isso não é possível. Então, revisa esse teu parágrafo, que com certeza você sabe quais são os espécimes, e aí é só escrever melhor essa frase. Tá bom? Ok. Deixa eu correr aqui enquanto vocês estão me escutando. Uma coisa que eu senti falta nas tuas fotos foi a escala. Você não colocou escala. Foi você que fotografou, né? Sim. Então, é importante colocar uma escala nas fotos. No material do banco de imagens, tudo bem. Aí a foto já veio pronta. Mas nas fotos que você fez, era importante ter uma escala para a gente ter ideia do tamanho do bicho. Tá? Isso está anotado aqui para você se lembrar. E deixa eu ver até onde eu consigo falar. Estou passando aqui as páginas. Deixa eu ver aqui. Não cai não, tá, gente? Só estou procurando. Eu estou passando aqui várias observações que eu fiz para você, para a gente chegar logo aqui no... Aqui, assim, você fala na tua página 39, não, desculpa, 40, no segundo parágrafo da página 40, sobre, nas coleções biológicas, né, o material necessita de procedimentos técnicos diferentes para cada tipo de material, inserindo, assim, conservantes e métodos de preparação. Você sabe se existe algum conservante que costuma ser usado na superfície desses animais para proteger a estrutura ou mesmo para preservar a cor? Existe algum produto químico, algum conservante? Normalmente isso é usado na entomologia? Produto químico não, é utilizado bolinhas de naftalina dentro da caixa para impedir a proliferação de fungos, e os fungos vão exatamente nessa região dorsal do animal. E isso acaba afetando a coloração, né? O desgaste da coloração naquela região. Entendi. Tá, aqui tipo na paleonto a gente usa uma resina metacrílica na superfície do fóssil para ele resistir mais tempo na coleção. É justamente para um consolidante para preservar ele por mais tempo na coleção, para que os fatores de intemperismo não destruam, né, o material. Eu não sabia se na entomologia isso era usado também. Bom, avançando, a gente chega aqui na página 43. Você fala aqui no teu segundo parágrafo que M. festiva é o indivíduo que mais sofreu a perda de cor, né, sendo o indivíduo mais novo, com menos tempo de coleção, 14 anos. Achei isso muito interessante. Porque é o mais novo, né, e na tua análise foi o que perdeu mais cor. Não, eu coloquei que teve uma diminuição de cor, não coloquei que era um mais, coloquei, não lembro. Deixa eu dar uma olhada. Diminuição de cor. Sim. Comparando com o seu correspondente em vivo, eu achei isso muito legal. Aí a gente chega na tabela 2, que é a análise sobre a perda da coloração. Você coloca aqui na tabela, né, a espécie, a quantidade de cor que você conseguiu avaliar aí com os programas, né, com a tua técnica, do material de coleção, do material em vivo e a diferença, né, o número de cores ausentes. Aí eu fiquei aqui, estava olhando, o Citripenes, ele teve um número de cores ausentes, 8 cores, né, ausentes. E a Inca teve 48 cores ausentes. Sendo que visualmente o Citripenes parece que teve uma perda muito maior de cores, né?
Você chegou a traçar alguma relação, ou pensa no futuro em traçar alguma relação? Porque visualmente eu sei que os nossos olhos enganam a gente, mas visualmente parece que esse tripênnis perdeu muito mais cor do que a Inca. E numericamente aqui, né, pela tua análise, pelas técnicas que você usou, a Inca que perdeu um número maior de cores. Achei isso meio louco, assim, não é meio louco, não duvidando do seu resultado, não. É meio louco de que interessante isso, né? Você chegou a traçar alguma relação? Se de repente foi por conta do tempo de coleção entre cada um? Não, isso aqui eu tinha colocado para mostrar a perda na questão de concentração e dispersão da coloração, né? O citripénis, ele tem uma concentração mais para o escuro, né? E por isso que visualmente a gente vê que ele tem essa perda, sim, essa perda significativa da coloração, porque ele tem as mesmas cores, mas eles tendem a perder, né? Essa como é que eu posso falar? Eu esqueci a palavra, mas eles tendem a perder essa. Enfim. E aí essa diversidade de cores também, né? Você percebe que ele é um animal verde, né? E a cor verde ele tende, com o tempo, a ficar amarronzada, como foi visto no Festiva e no citripénis. Então ele acabou a concentração dele foi diminuindo, mesmo que aquela coloração, aquelas cores ali estejam ali. A concentração foi tendendo a ficar mais escura. Não sei se consegui explicar muito bem. Explicou muito bom. Deu para ver que você entende bem do que você fez. Eu não estava aí enganando a gente. Muito bom. Não foi pegadinha a pergunta, não. Tá? Eu não sei se você tem acesso a essa informação para todos os exemplares, mas, de repente, colocar aqui nessa tabela, não sei, eu fiquei com esse negócio do tempo de coleção na cabeça. Uma coluna com o tempo de coleção de cada exemplar, se você tiver isso. Uhum. Junto com a concentração de cores original de cada um, de repente, o tempo de coleção também pode influenciar, e aí ter essa informação aí pode deixar a tabela mais completa. Não sei. Eu posso fazer um comentário, Yara? Pode. A primeira tabela, quando eu mostro o tempo de coleção, ela reflete justamente que não tem essa influência do tempo, né? Podemos ver o Festiva, ele é um dos que mais foi possível observar essa perda significativa da coloração, assim como também o citripénis é um dos mais antigos e também teve essa perda significativa dentre os animais estudados. Show, tá ótimo. Obrigada. É isso aí mesmo, Beatriz. É você explicar direitinho, tá ótimo. Acabou com a minha dúvida. Bom, deixa eu seguir aqui, porque eu falei que ia falar pouco, né? Nas referências eu marquei aqui algumas coisas que você precisa corrigir, tá bom? Isso já foi falado pelo Vitor. Então, aqui muito bom o seu trabalho. Achei que você fez um trabalho redondinho. Essas dúvidas que tinha são dúvidas de quem não tem muita ideia da técnica que você usou, de quem tira a foto desfocada e não entende nada de fotografia, mas fiquei feliz de ver você estava muito nervosa na sua apresentação, deu para perceber isso na sua voz, que estava trêmula, mas agora nessa conversa aqui já após a apresentação, vi como você estava segura e certa do que você tinha feito, do que você estava explicando. Então, estou muito orgulhosa do seu trabalho, né, desse trabalho que você desenvolveu, acompanho você já há um pouquinho de tempo lá na Veiga, e muito interessante você colocar essa diferença, né, na coloração, que com certeza muita gente observava. O Vitor trabalha com material de coleção, falou, né, que ficava pensando isso, como é que será que o bicho era na natureza, eu estou vendo ele aqui na coleção e tudo. Então, muita gente com certeza já observava isso, mas talvez faltasse demonstrar para esse grupo, né, colocar isso no papel, fazer essa demonstração quantitativa aí, usando essas técnicas que a gente tem hoje, programas de computador.
Então, muito bacana o teu trabalho, Beatriz, está de parabéns. E eu agradeço aí a oportunidade de conhecer, né, esse tipo de metodologia e de participar dessa banca, tá bom? Desculpe, Obrigada. minha conexão péssima hoje. Nada, que isso? Sem problema, Yara, nós todos entendemos. Nós agradecemos fortemente à professora Yara pela significativa contribuição que ela deu, arguindo a Bia e discutindo um pouco do trabalho. E quando a gente estava pensando na composição da banca, um dos nomes assim que foi um dos primeiros a ser pensado foi justamente da professora Yara, porque ela, além de ser uma professora da Veiga, né, colega de trabalho, ela é uma funcionária do Museu Nacional, já trabalha há bastante tempo, como ela deixou bem claro aqui, e tem esse know-how de coleções. Então, as contribuições da Yara realmente são bastante significativas, não só para o texto, mas com a experiência de avaliar um trabalho que, do nosso ponto de vista, ele pode ser utilizado por diversos profissionais, não só no Museu Nacional, mas em outras instituições que têm esse objetivo, né, de montar coleções e disponibilizar as coleções para o público em geral. Eu queria convidar a todos agora novamente para cá. Professor Antônio Carlos, fica à vontade para fazer comentários a respeito das contribuições da professora Uyara, caso você queira. Eu queria agradecer, professor, as suas contribuições, e todas elas pertinentes também, né? Muito interessante. E eu queria só dar uma, como é que se diz? Uma acalmada na Beatriz. Essa questão da escala é realmente muito importante. A gente que fica com foco na cor, ficamos com foco na cor, eu não estava junto dela para fazer as fotos, e, enfim, passou em branco pela gente. É claro que a escala é extremamente importante como uma referência também. Se é um trabalho de referência de cor, deveria ter também uma referência em relação à escala, ao tamanho do bicho, né? Mas, Bia, isso é muito simples de fazer agora. Eu acho que a gente pode fazer isso na versão final, que você tem uma referência ali, que a sua referência é justamente o alfinete. É só você medir a cabeça do alfinete, vai no Photoshop e estica uma reguinha, uma linha com um comprimento definido, tá? É muito simples de fazer isso e aí a gente completa o seu trabalho, tá bom, Bi? Ok. Então, professor Yara, muito obrigado pela sua contribuição. E eu queria só dizer o seguinte, que essas palavras que o Alencar falou, a importância da fotografia, né? Eu trabalho com fotografia, a expertise do laboratório é justamente essa. Então, aproveitando aqui, eu gostaria de nos colocar lá como ERJ, como Núcleo de Fotografia Científica Ambiental, à disposição de vocês para qualquer tipo de parceria, consulta, consultoria, qualquer coisa nesse sentido relacionado à fotografia, pode entrar em contato conosco, ou diretamente comigo, ou então com o Alencar também. Então, a gente está pronto, né, e está disposto a somar com vocês na medida que for possível, tá bom? Agradeço, então, Alencar. Obrigado. Obrigado a você, Antônio. Eu gostaria agora de convidar os integrantes da banca e o orientador externo, o professor Antônio Carlos, para uma sala privada onde nós vamos deliberar sobre a defesa da Bia. Então, os convidados que estão aqui podem permanecer nessa sala, Fernando, Rafael, e eu vou criar uma outra sala agora, onde eu, o Vitor, o Antônio Carlos e a Uyara vão nos reunir para deliberar sobre a nota da Bia. Então, peço a gentileza de vocês aguardarem aqui e nós já retornamos. Eu estou criando a sala aqui. Em alguns segundos vocês vão ser direcionados para essa nova sala. Ok. Eu vou esperar para conseguir ligar a luz do quarto. Isso, você aguarda aí, tá, Bia? Você e os seus convidados. Rafael, não dá ideia, Rafael.
Agora, só um instantinho que eu estou atribuindo aqui, ó. Eu acredito que vocês agora vão ser direcionados para a próxima sala, tá bom? Vitor, Antônio e eu, Yara. Agora eu vou levantar e vou acender a luz. Ui, agora tá liberado. Agora o quê? Agora tá liberado. Maluco, tu tá com o cabelo mais que até passou do ombro. Como é que faz isso? Já tem um tempo, já menino, não corta o cabelo, já tem sei lá quanto tempo, desde o Eu te vi início. semana passada, teu cabelo tava tipo na Maria Braga. Não, porque tava Pequeno. Cara, o cabelo da Bia cresce muito rápido, velho. Como é que pode isso? Inacreditável. Cresce O mais meu rápido que o meu, travou. O meu tem 3 meses. Tá travado aqui no passo da orelha. Não, mas esse cabelo curto, ele demora pra crescer mesmo. Era o meu pior pesadelo. Mas eu acho que eu vou voltar com ele, inclusive. E, nossa senhora! Menino, eu que levantei. Ai! Ih, morreu. Eu que levantei. O Cara, já falou de um cabide. derrubou. Calma aí que eu vou arrumar isso aqui. Pera aí. Eu que levantei, o Alencar conseguiu ver o cabide aqui, né? Aí eu levantei e, tipo assim, eu só tô arrumada da cintura pra cima, né? Ele viu meu short e tudo. O short do Bob Esponja. Nossa, mas realmente dá pra ver o cabide, nem sabia. Nossa. Não, meu roupão, meu negócio no laboratório aparecendo. Relaxa, cara. Estamos rindo com você. Isso. E aí, o que você achou? Achei que foi bem legal. Foi bem tranquilo. Achei que você ficou mais tranquila do que eu tava esperando. Ela falou que ia gaguejar pra caramba. É. Eu nem achei. Você só tava falando pausado, sabe? Você teve um cuidado, assim, pra... Então, é porque, justamente por isso, né? Eu comecei a falar pausado, porque se eu começar a falar do jeito que eu falo, eu começo a me atropelar, eu gaguejo. Sim. É um caos. Mas foi de boa. Eu achei que você foi muito bem, eu achei que eles também gostaram. Eu espero De verdade. Sim. Agora eu tenho que passar em genética, né, gente? Não adianta nada passar na monografia. Reprovar em bom, genética. né? Relaxa, cara. Tu passa. Isso é mole, genética. O pior já passou. Uma coisa, você fez o TCC. Exato. Já, pessoal, olha só. Terminei o TCC, passei no TCC e... Pelo amor de Deus.
Mas não é genética. Mas sei lá, né? Não sei como é que é o Fabrício, vai que... Ele não tá nem aí. Pô, mas cara, tu viu o nível do trabalho que ele passou? De misericórdia. Depois a gente tem que fazer o da Fiore juntos, o de políticas. O quê? É verdade. Tava esquecendo disso. Desculpe. Não, o bom é que dá pra entregar até dia 1º, então dá pra fazer direitinho. Eu tenho que, acho que não sei. Cara, tem outro trabalho também que eu não lembro pra quando é, mas eu vou fazer essa semana. Tem trabalho pra tu, tem trabalho pra tua lhama. Então. Um pouco estranho. Aqui no meu celular eu consigo me ver de corpo inteiro. Que não. Não. Tá só até o pescoço. Poxa, vacilo. E eles nem me viram, né? Porque não deu. Cara, eu quero muito que ele fale como... E o Alencar tem a voz. Ele falar como escola de samba vai ficar maneiro. Ponderando. Minhas costas. Daqui a pouco eu tô saindo daqui de trabalhos. Não apareci na câmera, não? Não fiquei olhando na câmera, não? Não, então, eu não consegui ver. Eu não sei se o Fernando conseguiu ver o pessoal. O quê? Mas Na eu hora não da tava apresentação? conseguindo. Eu tava conseguindo, tava aparecendo assim. Tipo, na hora que você tava com o slide na tela, eu não consegui ver. Mas depois, quando eles estavam comentando, eu conseguia te ver aqui na tela, assim, o tempo inteiro tava aparecendo. Eu não consegui, não. Deixa eu fechar. Nossa, vou ter que botar a aberta, misericórdia. Ainda tem outra apresentação, outra defesa de Monarch 18. Aí eu vou estar indo para casa da Isabela. Aí eu vou estar indo para casa, eu vou botar no carro e ficar ouvindo. Da Isabela? Que Isabela? Barcelos. Nossa, uma galera apresentando, gente. Pois é. Foi aquela lista lá de formandos. Nossa senhora, só tem eu e mais 3 cabeças de 2016 formando, né? Nem sei quem tem mais o quê. Eu falou que tinha uma pessoa de 2008. 2007? 2007. Eu não sei como que tá com o registro aberto. Caralho, nesse esquema que deve, tipo, trabalhar ou sair de estado, a gente você vai, aí puxa uma matéria, aí tranca, aí puxa uma matéria, tranca. Nossa senhora. É importante se formar, né? Porque tinha um... É uma lenda, né? Sempre tem essas lendas. Quando eu tava lá na FRJ, o pessoal falava que tinha um cara morando com filho e tudo, mulher lá no alojamento, e ele ficava puxando uma matéria, aí no próximo ele trancava, aí quando dava os 2 anos para o que é o máximo trancado, para ele cortar só o vínculo, ele puxava uma matéria. Aí depois ele ficava. Aí nisso ele tava, tipo, sei lá, anos, fez família, tá lá morando lá dentro. Sério. Mas isso é lenda, eu acho. Não é possível. Gente, 2 anos? Caraca, que faculdade é essa? Nossa senhora, 2 anos é muito tempo. Não, mas você pode ficar 2 anos trancado, não sei. Acho que é isso. Eu também acho que é isso. Eu acho que qualquer faculdade pode fazer. Não. Por falar nisso, Lucas e Juan trancaram a Veiga e nunca mais, né? Quem? Lucas, o Petersen, o loirinho, o do meu grupo. Tá. Ele trancou? É verdade, nunca mais vi. Ele trancou. Aí, eu não sei se ele ia para Estácio. De qualquer maneira, ele tá trabalhando, então ele não vai voltar, não. Agora, o Juan também trancou. E o Juan trancou? O Juan do meu grupo, não o Juan. O Juan Ribeiro. O Ribeiro tá... O Ribeiro acho que... Não, o Ribeiro manteve. Agora, né? Acho. Apresentou? Que safado, não falou nada. Não sei, deixa eu dar uma olhada. É que eu peguei sem querer o link de defesa lá da Maíra. Não, ele não apresentou, não. Quem apresentou foi a Alanis, o Gabriel, mas eu acho que é muito chato, Bea, você ficar falando mal do Alencar e... Eu não consigo nem voltar mais pro negócio. Cadê aqui? Olha isso, olha. É
Você sabe que não pode confiar no Rafael. É a última pessoa que você pode confiar, né? Caraca, para de me julgar, cara. Mas o Rafael, primeiro que eu confio, pô, camarada lá, Rafael. Aí você tem Tome. que rever essas amizades aí. Tome. Ó, Rafael me auxiliou lá a pegar as caixas que você usou no seu trabalho. Sem o Rafael, você não teria as caixas em casa, né, Rafael? Ué, tá Olha a rolando chantagem. ainda Quanto um que você rodízio. pagou por Alencar? Pode falar. Fala pra mim. Não, do Alencar, tô esperando você me dar um rodízio. Ah, tá. Pode ficar esperando. Caraca, cara. Tem essa monografia, Rafael. Pode ir no rodízio. Ih, eu tenho coisa de mandar. Eu tenho que mandar. Aí, ia separar um pedacinho para você. Paga a edição, então. Maravilha. O Vitor já está com a gente, o Yara também. Antônio já retornou? Já, sim, presente. Se vocês puderem abrir a câmera, o Yara também, se puder, a gente agradece. Enquanto a professora Yara está abrindo a câmera, eu vou abrir aqui a ata, porque eu vou fazer a leitura da ata. Então, eu vou fazer a leitura da ata agora. Nós nos reunimos em sessão secreta, né? Então, eu vou fazer agora a leitura da ata. Aos 22 dias do mês de junho de 2021, às 16 horas, através da videoconferência, reuniu-se a banca examinadora designada para arguir a monografia de final de curso de Ciências Biológicas sob o título Estudo colorimétrico de coleópteros de coleção quando comparados a espécies fotografadas em vivo. Orientada pelo orientador interno, Dr. Alexandre Santos de Alencar, orientador externo, Dr. Antônio Carlos de Freitas. Sendo a referida banca constituída pela doutora Yara Gomes Cabral, da Universidade Veiga de Almeida, e o mestre Victor Quincas, do Museu Nacional UFRJ. A banca examinadora, em sessão secreta, deliberou pela aprovação da candidata Beatriz Sampaio de Araújo, com grau 9,5. Parabéns, Bia. Obrigada. Beatriz, Oi. fica à vontade para tecer seus comentários. Nossa, no meio do caminho já nem sei mais o que eu posso falar, de verdade. Já que, sinceramente, esse último ano, não é para todo mundo, né? Foi um ano difícil, né, da pandemia, mas eu passei por tanto estresse que, nossa, consegui terminar isso. Consegui tirar mais que 7. Tá ótimo, Beatriz. Ô, Bia, você tirou muito mais do que 7, Bia. Você tirou 9,5 e foi aprovada. Então, a gente entende que você está emocionada e todos nós, né, passamos por momentos difíceis, tenho certeza que você também passou. E agora é passar para uma outra etapa. Agora você já concluiu uma etapa, você finalizou o seu trabalho, você está de parabéns, foi um trabalho muito bem desenvolvido. Tem que fazer algumas pequenas modificações. A Yara e o Vitor, assim que possível, vão enviar. Vocês podem me enviar para o meu WhatsApp, tá bom? O arquivo em PDF. Mandei agora. E aí eu mando para você, tá bom, Bia? E aí você faz as alterações. Você tem até o dia 30/6, segundo a professora Yara, que é a coordenadora da disciplina Mono 2. Então, ela não errou a data. Você tem eu ainda ia entregar mais cedo porque já estava previsto. Maravilha, Bia. Parabéns, viu? Você está de parabéns, a sua família está de parabéns pelo trabalho que foi desenvolvido. São Antônio Carlos, fica à vontade se quiser fazer algum comentário. Eu queria falar agora, dirigir as palavras para a bióloga Bia. Tá? Parabéns, Bia. Foi muito bom trabalhar contigo. Eu acho que o nosso trabalho não se encerra aqui. Você é muito bem-vinda, foi muito bem-vinda no laboratório, continua sendo. A técnica que você dominou, outros alunos vão precisar e a gente ainda vai precisar muito de você lá no laboratório. Você já é parte integrante do laboratório, não se preocupe com isso. A Bia o tempo todo ficava, né, nas nossas reuniões remotas, ela ficava, mas isso é para mim também? Eu sou da UVA. Eu falei, é para todo mundo, Bia, não se preocupe. Aqui você é igual a todo mundo. Não tem essa distinção de ser o ERJ, enfim, não tem.
Então, Bia, foi muito bom trabalhar com você, foi fácil trabalhar com você, você é uma pessoa que pega bem as coisas, e eu espero poder colaborar contigo, continuar colaborando contigo no seu mestrado, no seu doutorado, na sua vida que vem por aí adiante, né? Então, Bia, conte comigo, continue contando comigo. E aí um recado agora para o professor Alencar. Alencar, foi um prazer receber alunos seus lá no laboratório. O laboratório está aberto não só para o Alencar, mas também para o Vitor, a professora Uiara. Se vocês quiserem fazer algum trabalho em co-orientação conosco, fiquem à vontade. Alencar sabe disso, nós já somos parceiros de trabalho há muitos anos. E, enfim, Bia, parabéns, Bia. Obrigada, Carlos. É muito bom a gente ter esse retorno, né, que é o estudante formado, bem formado e bem encaminhado. Essa parceria que o Antônio comentou já é de longa data, ele foi meu orientador de mestrado, e desde então a gente vem trabalhando juntos, e o Larangue certamente é um dos grandes parceiros nossos da UVA, não só tem recebido os nossos estudantes, a Bia não é a primeira, já teve a Carol, e a gente continua trabalhando juntos em vários segmentos do ensino acadêmico, né, da pesquisa também. E estamos estendendo também essas colaborações com o Museu Nacional. A gente espera poder contribuir com mais colegas, né? Já temos o professor Alexandre Pimenta lá, que também está contribuindo com a gente em outros projetos, e agora abrindo aí mais um canal com o professor Vitor Quintas, caso queira compartilhar com a gente aí futuros trabalhos, vai ser um prazer, tá bom, Vitor? A Uiara já é da casa mesmo, nós somos parceiros de trabalho, e eu fico muito feliz da composição da banca que nós fizemos aqui para avaliar o trabalho da Bia, e que eu também tive muito prazer de orientar. A Bia, ela sempre foi muito tensa, assim, mas também muito fácil de trabalhar, muito engraçado. Eu sempre gostei de trabalhar muito com ela. Ela vinha discutir as questões da monografia comigo nas disciplinas. Eu, Bia, a gente discute em outro momento. Aqui a disciplina, a orientação é outra coisa. Mas foi muito bom trabalhar com a Bia. Uma pena que nesses últimos meses a gente ficou distante, né, Bia? Mas mesmo assim a gente conseguiu trocar bem de maneira online, e com a colaboração, a orientação do professor Antônio Carlos, a gente conseguiu lapidar esse trabalho da melhor forma possível. Então, queria agradecer fortemente a todos os integrantes da banca, assim como todos os colegas da Bia, os convidados dela, que ficaram com a gente aqui até o final. O Fernando e o Rafael, tá bom? Muito obrigado a todos. O Yara quer falar alguma coisa? Fica à vontade, querida. Eu só agradecer ao professor Antônio Carlos também por ter acolhido, né, a Bia, e ter demonstrado assim ter deixado as portas abertas lá do laboratório dele. Eu sou responsável estou, né, nesse momento responsável pela disciplina de estágio. Então, a gente sempre agradece assim, essas parcerias, essas oportunidades para receber nossos alunos. Então, obrigada, professor Antônio, por essa disponibilidade, por essa acolhida. Agradeço eu. Obrigado. Maravilha. Então, eu vou encerrar a nossa gravação aqui, e assim que isso estiver disponível, eu vou colocar em um link público. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde. O Yara e Vitor, assim que possível, dá uma olhada no WhatsApp de vocês, que eu vou entrar por lá para pedir assinatura digital, essas coisas. Antônio também, tá bom? Tá ok, gente. Muito obrigado. Até logo, gente. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Parabéns. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Abraço aí na sua família, em todo mundo.